Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e emocionantes da Bíblia, a história de Jó. Conhecido por sua fé inabalável, Jó enfrentou perdas inimagináveis. Riqueza, saúde, família, tudo que ele amava lhe foi tirado. Em meio ao sofrimento, ele se viu cercado por dúvidas e acusações. Mesmo assim, manteve sua confiança em Deus. Nessa jornada, veremos como Jó se tornou um exemplo eterno de perseverança e submissão a Deus, mesmo quando não entendia o porquê de suas provações. O que essa história nos ensina? Que nossa fé é mais preciosa que o ouro e que, nas mãos de Deus, até mesmo a dor tem um propósito. Assista até o final e descubra como o final da vida de Jó nos revela a bondade e fidelidade de Deus, lembrando-nos de que, quando permanecemos fiéis, Ele nunca nos abandona. Em uma terra distante chamada Uz, viveu um homem de fé inabalável. Seu nome era Jó, e sua vida era um exemplo de integridade e devoção a Deus. A Bíblia nos diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1:1. Jó era abençoado em tudo que fazia. Ele possuía uma grande família, vastas terras e incontáveis rebanhos. Todos o respeitavam como um homem justo e próspero. Mas o que Jó não sabia era que sua fé e sua lealdade a Deus estavam prestes a ser testadas como jamais imaginara. A Bíblia nos revela uma cena que Jó jamais presenciou. Um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles veio Satanás. Deus perguntou: "De onde vens?" E Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Jó 1:7. E Deus perguntou a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Jó 1:8. Mas Satanás, com desdém, respondeu que a fé de Jó só existia porque Deus o abençoara. Ele disse: "Porventura teme Jó a Deus em vão?" Jó 1:9. Satanás então lançou um desafio ao Senhor, afirmando que, se todas as bênçãos fossem retiradas, Jó amaldiçoaria o próprio Deus. E assim, o Senhor permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma restrição: que sua vida fosse poupada. Em um único dia, a vida de Jó foi virada de cabeça para baixo. Ele não sabia que era alvo de um teste espiritual. Para ele, parecia apenas um cruel destino. Primeiramente, seus servos vieram correndo, informando que seus rebanhos haviam sido roubados, seus campos devastados e, em um momento terrível, um vento destruidor derrubou a casa onde seus filhos celebravam juntos, matando a todos. Apesar da devastação, Jó manteve sua fé. Em meio à dor insuportável, ele se prostrou e declarou: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Essas palavras de Jó são um lembrete de que tudo o que temos pertence a Deus. E mesmo diante da perda, Jó escolheu confiar. Ele não entendia o porquê, mas confiava que Deus tinha um propósito. Satanás, frustrado com a fidelidade de Jó, novamente se apresentou diante de Deus e pediu permissão para testar ainda mais a sua fé. E dessa vez, Jó foi atingido em sua própria carne. Feridas dolorosas cobriram seu corpo da cabeça aos pés. Ele foi consumido pela dor física, além de sua dor emocional. A esposa de Jó, vendo seu sofrimento, questionou sua fé, dizendo: "Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Jó 2:9. Mas Jó, mesmo enfraquecido, respondeu com humildade: "Falas como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal?" Jó 2:10. Jó sabia que sua fé não poderia ser condicionada às bênçãos. Ele acreditava que Deus era digno de louvor, independentemente das circunstâncias. 3 amigos de Jó vieram visitá-lo, pretendendo consolá-lo, mas ao vê-lo, mal puderam reconhecê-lo devido às feridas e à magreza extrema causada pelo sofrimento. Eles se sentaram ao seu lado e durante 7 dias ninguém proferiu uma só palavra. Tamanha era a tristeza. Mas ao final desse período, seus amigos começaram a falar. Em vez de consolo, eles trouxeram acusações. Elifaz, Bildade e Zofar acreditavam que o sofrimento de Jó era uma punição divina.
Elifaz declarou: Lembra-te, peço-te, quem sendo inocente jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Jó 4:7. Para eles, o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado oculto. Mas Jó sabia de sua integridade. Ele respondia com palavras de angústia, clamando por respostas de Deus, sem compreender a razão de seu sofrimento. A dor de Jó não era apenas física. Ele sentia o peso da dúvida, da solidão e do julgamento. E em seu coração, uma pergunta ecoava: Por que, Senhor? No auge de sua dor e frustração, Jó elevou um clamor a Deus. Ele queria entender o motivo de tanto sofrimento. Questionava se Deus o havia abandonado e pedia que o Senhor o ouvisse. Oh, se eu soubesse onde o poderia achar! Então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23:3. Jó ansiava por uma resposta, uma explicação. Ele sabia que havia vivido em retidão e não compreendia o porquê do seu sofrimento. E então, no meio da tempestade, Deus finalmente respondeu a Jó. Mas sua resposta não foi o que Jó esperava. Em vez de dar explicações, o Senhor falou sobre sua criação, sobre a vastidão e o poder de suas obras. Deus perguntou: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Declara, se tens entendimento. Jó 38:4. Deus continuou com perguntas que revelavam sua sabedoria e poder. Acaso as portas da morte se te descobriram? Ouviste a amplidão da terra? Anunciai-o se o sabes. Jó 38:17 e 18. Jó, diante da presença majestosa do Criador, viu a si mesmo pequeno, incapaz de compreender os planos divinos. Em vez de responder ao porquê de seu sofrimento, Deus mostrou a Jó a imensidão de seu poder e mistério. Ele revelou que a mente humana é limitada para compreender todos os caminhos de Deus. Jó, então, compreendeu que sua fé não precisava de explicações. A presença de Deus era suficiente. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2, respondeu Jó. Ele reconheceu sua pequenez diante do Criador e se rendeu à vontade divina, mesmo sem respostas claras. A experiência de sofrimento havia transformado sua fé. Deus, então, restaurou a sorte de Jó. Por sua fidelidade, Jó recebeu em dobro tudo o que havia perdido: rebanhos, terras, saúde e até uma nova família. A Bíblia relata: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10. A história de Jó termina com a prova de que Deus é fiel. Jó viveu muitos anos após sua aprovação, em paz e prosperidade, e sua vida se tornou um testemunho eterno de fé e resiliência. Nos dias de hoje, a história de Jó continua a nos ensinar sobre fé, humildade e aceitação do mistério de Deus. Quantas vezes enfrentamos sofrimento e nos perguntamos por quê? A resposta pode não estar ao nosso alcance, mas a fé nos ajuda a confiar que Deus está presente, mesmo quando o sentido nos escapa. A jornada de Jó nos lembra de que, assim como ele, podemos enfrentar perdas e dor, mas a resposta está na confiança. Deus conhece o caminho, e mesmo que não possamos entender, Ele nos sustenta. A história de Jó é uma lembrança de que, independentemente do sofrimento, Deus está no controle. Ele vê além do que podemos compreender, e sua sabedoria ultrapassa todo o entendimento humano. Que possamos, como Jó, confiar em Deus, mesmo nas horas mais difíceis. A história de Jó é um convite à introspecção. Quantas vezes enfrentamos perdas e dificuldades que não compreendemos? Vivemos em um mundo onde buscamos respostas para tudo, mas assim como Jó, às vezes as respostas não vêm. E nesses momentos, Deus nos chama a uma fé que transcende a lógica humana. Jó nos ensina que, diante do sofrimento, a fé se torna nosso alicerce. Mesmo quando tudo parecia perdido, quando ele havia perdido tudo o que amava, sua saúde e o respeito dos outros, ele se agarrou à única coisa que restava: sua confiança em Deus. Jó compreendeu que Deus não precisa de nossas explicações para nos sustentar. Os planos de Deus são misteriosos, mas perfeitos. Ele acreditava em seu coração, mesmo em meio à dor. Vivemos em tempos de incertezas, onde enfrentamos crises pessoais e globais, e nos perguntamos: por que Deus permite que isso aconteça?
Mas a resposta não está em compreender o motivo de cada desafio, e sim em fortalecer nossa fé e nossa resiliência. Assim como Jó foi restaurado em sua confiança, Deus nos chama a confiar no seu plano para nós. A resposta de Deus a Jó nos mostra que sua sabedoria e seu propósito vão além do que podemos imaginar. Assim como o universo, sua grandeza é inatingível pela mente humana. Deus não quer apenas que vivamos para entender, mas que vivamos para confiar. A vida de Jó é um exemplo de que o sofrimento, embora doloroso, pode nos moldar. Pode nos tornar mais fortes, mais compreensivos e mais próximos de Deus. Mesmo quando não entendemos o que estamos enfrentando, podemos ter a certeza de que Deus está no controle. E a fé, em meio à dor, é o maior presente que podemos oferecer a Ele. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e sua igreja. Isso ajuda muito a nós chegarmos em mais pessoal. Amém.